Olha, neste período de pandemia, as crianças estão enfrentando novos desafios de novo. Aquelas que estavam acostumadas à aula presencial retornaram a ter aula online. E por isso eu vou conversar agora com a psicóloga, mestra em psicologia, especialista em psicologia infantil, a Flor Teixeira, que traz mais informações para a gente sobre essa necessidade de interação umas com as outras no universo online. Quero dar bom dia para ela, dizer bem-vinda aqui à tela do BG Manhã na TV Atalaia, TV do Sergipanos, nesse momento que é importante e também difícil para as crianças que novamente tiveram que ser reclusas das salas de aula e estarem novamente em frente ao computador. O desafio é maior para elas. Qual seria a orientação para diminuir a ansiedade dessas crianças em relação ao contato físico e também atravessar esse momento difícil? Bom dia, Flor. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que estão acompanhando. Verdade, né? Nossas crianças, elas passaram aí por um ano, né, reclusas dentro das suas casas, acompanhando a aula online. No começo era novidade, era engraçado, né? Para algumas já foi um pouquinho mais difícil, mas era o que tinha, a gente foi levando. Com o início desse ano, surgiu então a expectativa de que as aulas iriam retornar, né? E aí as crianças voltaram a se animar. Ah, que bom, realmente a escola é legal, e aí voltaram. E aí, depois de um mês, onde elas estão novamente inseridas, onde elas estão novamente retornando esse processo de adaptação, elas retornam para suas casas. Por coincidência, ontem eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando justamente sobre isso. O que é que vocês estão achando da aula online nesse ano agora, né? Porque quando eu fiz essa pergunta há um ano atrás, eu inclusive postei até um vídeo de minha sobrinha, onde ela colocava, é legal, eu acordo mais tarde, posso assistir, boto só a blusa, deixo para tomar banho depois, pararão, tal, tava tudo bem. E aí eu perguntei, será que isso mudou, né? E assim, muitas respostas foram, falou, agora tá um saco, não, eu não aguento mais, quando aparece assim, clique no link abaixo, já me desespero, já me dá uma impaciência, uma irritabilidade. Não estou dizendo que é o professor que é chato, mas a situação é enjoada. Você não tem que ficar olhando para uma câmera, ficar olhando para o celular. Aí, às vezes, a minha conexão cai. Na hora que eu estou concentrada, a internet não funciona. Aí tem o barulho. Então, assim, elas estão no ápice, né, da irritabilidade com o retorno a essas aulas online, né? Então, assim, a orientação que eu daria para os pais é que eles baixem um pouco também a cobrança. Eu não estou dizendo que eles devem deixar largar de mão e que, se quiser assistir, assista. Não é isso, né? Mas, assim, que eles também diminuam um pouco a cobrança, né? Tem pais que ainda continuam. Mas por que você não era assim? E agora você não quer estudar? Pais, né? A situação tá diferente. Então, bora tentar diminuir um pouco a cobrança, bora acolher mais, bora justamente estimular, né? Porque o que eu noto também é que algumas crianças estão se acostumando a ficar em casa sozinhas, sem fazer muita coisa, né? Então, aí, até quando existe o movimento, né? Porque algumas atividades ainda não pararam. Então, uma aula de natação, aí eles estão dizendo também que não querem mais ir. Então, eles estão perdendo, inclusive, a vontade de ir, né? Até quando tem a oportunidade. Então, a gente precisa ficar atento um pouco a cobrança e acolher mais essas crianças. É importantíssimo isso. Inclusive, muitas desenvolvem timidez nesse processo de aula online e não conseguem interagir com os professores. Eu tenho uma criança em casa e sei, meu filho às vezes tem vergonha de fazer pergunta para o professor. E aí é onde entra o incentivo do pai ou da mãe em elogiar, em incentivar essa interação, mesmo que online, para assim o processo de aprendizagem fluir bem, né? Isso. Na verdade, infelizmente, as escolas, né, elas, é claro que a gente não está aqui para responsabilizar nem culpar ninguém, mas elas tiveram um movimento que acabou ajudando isso, né? Até por conta de ser tudo muito novo, não saber como eram essas plataformas online. Então, as orientações das escolas eram: fechem as câmeras, fechem os microfones, ninguém pode falar nada, porque se vai travar, vai cair. Então, os meninos se acostumaram a ficar, né, nesse mundo apagado, onde eles apenas recebiam informações. Às vezes mandavam uma pergunta, o professor não via e passava o dia, enfim. Não podia falar, professor, uma dúvida, enfim, não podiam. Então, agora que está sendo, né, agora as escolas já conseguiram se adaptar, já conseguiram ampliar, né, a funcionalidade dessas plataformas.
Agora, até em alguns momentos é até permitido abrir, mas aí entra, como você falou, essas crianças, elas estão receosas. Será que eu falo? E aí, como é que minha voz sai no microfone, né? Era que nem quando a gente dizia que ia gravar um áudio, né? Que a voz sai diferente. Então, assim, como é que minha voz sai? E se mangarem quando eu abrir? E aí eu vou abrir a câmera e vão ver minha casa. E se mangar? Então, assim, fica naquele receio, né? Então, é importante que, mais uma vez, os pais eles fiquem atentos a esse tipo de timidez, né? Porque a timidez ela pode ser um comportamento de fuga esquiva, onde a criança ela quer evitar aquilo que é aversivo a ela, então ela, né? Então, assim, ficar atento, perguntar ao filho, por que você não perguntou à professora, né? Entrar em contato com a escola, até saber se não existe um meio de comunicação com esse professor, às vezes um e-mail, onde, assim, estimular que pelo menos ele resolva a dúvida, né? Se vai ser com a câmera ligada ou não ainda, se vai ser por e-mail, mas assim, que primeiro estimule que ele resolva. Percebeu que ele está conseguindo lidar com essas situações, vai estimulando de uma outra forma, né? Vai brincando com ele de gravar o vídeo, a depender da idade, né? Usa os aplicativos que eles gostam, né? Aqueles que fazem, né, as dancinhas. Então, ai, filho, vou fazer essa dancinha com você, né? E aí vai vendo, vai estimulando, vai usando meios que as crianças também conhecem, né? Que são atrativos para as crianças. A gente, às vezes, também quer que as crianças, elas se interessem por coisas que não são atrativas para a idade delas. Então, assim, a gente precisa ficar atento para entender qual é o objetivo, qual é a função dessa timidez. Se é apenas evitar, né, uma mangação, mas ele está conseguindo resolver, ok, ou não. Se realmente agora está criando um receio de interação, não quer que as pessoas vejam ele, entender qual é a função. Em relação à interatividade, à interação social e à sociabilização, que são processos fundamentais, tanto na fase da primeira infância, quando a criança está no infantil, como também no ensino fundamental. É importante e muitas vezes auxilia na aprendizagem, porém é algo que ficou muito mais limitado nesse período de pandemia. Quais seriam os impactos dessa não socialização, de uma socialização mais restrita, digamos assim? Veja, Tamires, a gente falar que não há prejuízos, né? Não tem como a gente. Não, há prejuízos. O que a gente precisa compreender também, e aí talvez serve até para tentar tranquilizar um pouco os pais, né? Porque os pais eles ficam ansiosos, eles ficam angustiados, né? E isso acaba aumentando ainda mais essa relação de desgaste com as crianças. É que assim, ó, existe um prejuízo? Existe um prejuízo. Mas é um prejuízo que a gente consegue ir resolvendo a partir do momento que vão surgindo estímulos, que vão surgindo oportunidades, a gente consegue. A gente vai precisar ter um pouquinho mais de paciência, a gente vai precisar ter um pouquinho mais de motivação, inclusive, né? Para ceder também, como eu disse, o olhar dos filhos. Então, assim, mas ele não quer mais sair comigo. E paizinho, e para onde é que o senhor vai sempre que leva ele? Eu vou sempre para casa de um amigo. E o que é que tem na casa do seu amigo? Não, só tem eu, eu fico bebendo meu vinho, minha esposa fica conversando e ele fica lá no sofá, ele não quer ir mais, não tem nenhuma criança. Então, veja, é claro que não quer ir, né? Porque não é atrativo. Então, assim, há prejuízos? Claro que há, porque aquela criança, né, que poderia estar interagindo, aprendendo valores, desenvolvendo um repertório comportamental, como, por exemplo, compreendendo o que é competitividade, cooperação, né, tolerância à frustração, possa ser que por ela agora estar em casa sozinha, ela vai demorar um pouco mais para aprender essas questões, o que não significa que falou, então as crianças que viveram nessa pandemia vai ser uma geração. Não, calma, veja. Tudo vai depender do que a gente vai dar daqui para frente, né? Então, quais são os estímulos que a gente vai dar a essas crianças? Quais são as oportunidades que a gente vai dar para que elas desenvolvam novos repertórios comportamentais, inclusive o repertório de socialização, de interação. Possa ser que no começo seja algo mais difícil, que as crianças tenham medo de interagir com a outra criança, que elas fiquem naquela, eu quero ficar com a mamãe, não quero, mamãe, você tem que vir comigo. É normal, é natural que elas queiram, porque justamente foram as pessoas que elas estão convivendo. Então, elas aprenderam a ficar, né, junto com elas. Então, ok, mas não significa, né, que a partir do momento que a gente começa a estimular essas crianças, elas não reencontrem esse processo de socialização e interação.
Ok, eu quero te agradecer pela participação. Flor Teixeira, psicóloga infantil, mestra em psicologia. Muito obrigada pela participação conosco. Bom dia. Eu que agradeço e continuo sempre que for necessário para sanar as dúvidas aí das nossas famílias, tá? Um grande beijo. Obrigada. Grande beijo para você também.